Gabigol e Tite, um trio que talvez não esteja mais se entendendo. E eu estou falando, quando digo Flamengo, da torcida em si. A última informação que tivemos aí foi de que a comissão técnica do Flamengo vetou o Gabigol, tirou o Gabigol dessa partida por conta de uma fibromialgia. Que seria o quê? Eu andei aí até conversando com alguns médicos, com algumas pessoas que entendem mais do assunto, porque eu de fato sou muito leigo. E parece que a fibromialgia ela se dá depois de algumas lesões. Uma parte do músculo ou da pele ela fica meio fibrosa, ela fica meio enrijecida. Mas isso não é uma lesão. Isso, claro, pode ter alguns probleminhas, alguns incômodos, mas não é lesão. Não é lesão de jeito nenhum. E o departamento médico do Flamengo, quando fez ali o boletim médico, informou isso por meio de comunicado oficial do clube. Então a gente não está falando sobre suposições, estamos falando sobre verdades. Informou que o atleta Gabriel Barbosa, ou Gabigol, não teve nenhuma lesão muscular encontrada na sua coxa. E o que aconteceu foi que, num dos treinos, o Gabigol ia dar um pique, acabou não dando pique, sentiu a mão na coxa, certo? Botou a mão na coxa ali, mas depois fez um treino separado, e aí o pessoal ficou olhando, será que o Gabigol tá lesionado? Será que tá bem? E contra o Vasco, a mesma coisa. Também ele abortou, assim, né? Ele parou, ele não fez um pique de corrida, porque ele sentiu a dor na coxa, mas continuou no jogo, continuou fazendo a partida, mal tocou na bola naquele jogo, mas ok, e no treino essa situação se repetiu. E a torcida do Flamengo ficou chateada com o Tite, por quê? Tem gente que está falando que o Tite está agindo da maneira correta, porque ele está preservando o Gabigol, para que ele não entre nos jogos e se lesione. Esse é um posicionamento que é favorável ao Tite. E o que a esmagadora maioria da torcida do Flamengo está pensando? O Tite está de sacanagem, porque o Tite está tirando o Gabigol da partida mais importante, que é o jogo hoje contra o Peñarol, justamente porque ele não quer ter o Gabigol no banco, para que ele possa sim fazer a substituição que ele quer fazer e que ele vai fazer, que é tirar o Bruno Henrique quando o Bruno Henrique cansar e colocar o Carlinhos. Se ele tivesse o Gabigol, a torcida não ia gostar disso, porque a torcida ia querer que saísse o Bruno Henrique e entrasse o Gabigol, ou que jogasse Bruno Henrique e Gabigol ao mesmo tempo, como sempre aconteceu. Então, assim, tem muita gente falando que o Tite está boicotando o Gabigol. Eu acho o seguinte, o Tite tem colocado o Gabigol como meia de criação e não como atacante, isso é sacanagem sim, e agora vetou o cara. Mas o cara também não tinha condições de jogo, pelo que nós estamos vendo, porque ele desistiu de 2 corridas durante um jogo e um treinamento e levou a mão na coxa. Tem gente que está dizendo que é Miguel do Gabigol, enfim, eu não vou entrar aqui nesse mérito. Mas eu queria saber a tua opinião, o que você acha? Se de fato o Tite está sacaneando ou não o Gabigol. De uma coisa é certa, uma coisa é simples. O Carlinhos não tem o nível do Gabigol. E o Gabigol, por mais que não esteja jogando bom futebol, ele é um cara que já entregou muita coisa pro Flamengo. Então mais vale você arriscar o Gabigol, colocá-lo no campo e torcer para que ele faça alguma coisa espetacular, como ele fez nas finais do Libertadores contra o River Plate, ou colocar o Carlinhos, que nunca entregou nada pro Flamengo. Então, eu, honestamente, colocaria o Gabigol. Se ele tem condições ou não, aí eu vou deixar para os médicos analisarem. Mas se de fato tiver condição e o Tite tirou o jogador dos relacionados, eu acho que realmente a teoria da torcida de que o Tite está tirando a pressão das costas dele em ter o Gabigol no banco é verídica. Bom, o Flamengo vai enfrentar hoje o Peñarol, um jogo complicado, mas um jogo que o Flamengo precisa vencer, até porque vai decidir fora, então precisa fazer o resultado, é um jogo importante. A gente está vendo aí que todos os jogos da Libertadores estão sendo complicados, a gente viu ontem o Atlético Mineiro, a gente viu ontem o Fluminense, Botafogo, São Paulo jogando, não foram jogos fáceis, não foi o mesmo, então assim, os resultados no primeira partida são muito importantes para o Flamengo, porque o Flamengo decidirá todos os jogos fora de casa, com exceção da final, que é jogo único. Então, o Flamengo pecou na fase de grupo, precisa agora fazer bons resultados e apresentar ao seu torcedor um futebol de muita qualidade. Perdemos alguns atletas, é verdade, a gente não tem aí diversos jogadores, os últimos que saíram agora foi o Luiz Araújo, que inclusive hoje passou pela arterioscopia e deve voltar aí no finalzinho aí desse ano, e o Gabigol agora por conta dessa fibrose. Temos a informação também de que o Cebolinha logo mais deve estar retornando, por incrível que pareça, está com uma recuperação muito boa. E o time do Flamengo que vai a campo hoje deve ser Rossi no gol. Na lateral direita devemos ter o Varela. Eu entraria com o Wesley, mas devemos ter o Varela. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Léo Pereira que esteve muito mal, mas Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, o Alexandre já tomou ali a titularidade. O Tite gosta muito do Alexandre, né? Convocava ele direto, então o Alexandre. O meio campo do Flamengo vai ser o meio campo
titular, né, que a gente chama, que seria o que? O Pulgar, o De La Cruz, que retorna para esse jogo, e o Arrascaeta. Bom ficar de olho tanto nos dois uruguaios, né? O De La Cruz voltando agora de lesão, e o Arrascaeta, que jogou contra o Vasco, mas não fez aquela grande partida, também estava retornando ali, deve estar fazendo um aumento gradativo de cargas. E o trio de ataque do Flamengo, que deve ser o Gerson na ponta direita, que agora joga como atacante, o Bruno Henrique como centroavante, e a novidade, o Gonzalo Plata na ponta esquerda, ele que aí causou uma boa impressão pro Tite. Lembrando, o Flamengo pode ter o Alcaraz nessa partida, e eu, honestamente, utilizaria o Alcaraz sim, nesse jogo, porque o Flamengo precisa ganhar o jogo, não tem outra solução. O Flamengo tem que ganhar, porque a volta é lá, e lá no Defensor do Siglo é um jogo chato, é um jogo complicado, o Peñarol vem de caro, e só para lembrar, o último time que eliminou o Flamengo da Libertadores foi o Peñarol. Na verdade, não foi uma eliminação, né? Mas o último time que derrotou o Flamengo dentro do Maracanã, sim, foi o Peñarol. Foi um gol de cabeça no final do jogo, onde o Flamengo perdeu a partida. Mas foi essa a única partida que o Flamengo perde, de fato, dentro do Maracanã. Torcer para que isso não aconteça, torcer para que o Flamengo faça um bom resultado, encaminhe a classificação e vá muito bem para o jogo de volta. Esse é o vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha com os teus amigos e aciona o sininho da notificação. Fui!